Só passando aqui rapidinho para mostrar como é que eu trabalhei nesse arquivo de edificações da cidade de Fortaleza. Um arquivo que a gente consegue no site Fortaleza em Mapas, né? O objetivo aqui é sanar uma questão muito interessante que foi feito no grupo de usuários QGIS, porque o QGIS ele tem uma função padrão que eu posso transformar uma camada dessa, que eu estou chamando aqui de edificações flat, que é um polígono em duas dimensões, né? Desde que eu tenha nele um atributo de altura, né? Onde eu possa definir qual é a altura desse, ou o valor, né? Que aí aqui eu estou falando de edificações, eu vou falar de altura, né? Da altura do prédio, mas poderia ser um valor, como a incidência de uma certa variável nessa poligonal, né? Casos de, sei lá, de dengue, por exemplo, nas edificações, ou dentro dos municípios, os indicadores, né, o IDH do município, você queira mostrar um mapa em 2.5D do estado, enfim, fica disponível aí para vocês fazerem o que vocês quiserem com essa ferramenta. Isso aqui é o bacana dessas ferramentas livres, né? O QGIS ele tem uma função que você consegue transformar esse shape em 2.5D, que ele basicamente você vem em propriedades, em simbologia no lugar de símbolo simples, que era o que estava, você vem em 2.5D, você tem como modificar as cores e tudo mais, e já dá um efeito aí tridimensional bem interessante. A gente poder ver aqui que você já tem mais ou menos aí cada um com a sua altura, o prédio que é mais alto aparece com um efeito maior, mas um colega da comunidade queria que eu pudesse classificar esses prédios por altura e aí cada patamar, ou seja, a cada andar ou a cada altura específica eu tenho uma cor diferente. E aí eu consegui gerar um efeito como esse, né? Onde inclusive dá o efeito bem mais interessante da visão da cidade. Né? Então eu tenho aqui patamares de 20 em 20 metros que você pode customizar da forma como você quiser. Se quiser um em um metro, é só criar várias classes e ir modificando, né? Então eu modifiquei esse estilo 2.5D nesse estilo customizado, modificando as expressões que faz com que essa camada fique nesse estilo 2.5D. Assim, no começo você pode se assustar com isso daqui, porque primeiro ele usa o gerador de geometria que quase ninguém, assim, boa parte das pessoas que eu converso isso eu não conheço, o gerador de geometria. E segundo que quando tu olha a expressão, tu diz assim, meu Deus, isso aqui é programação de alto nível, mas na verdade não é. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar essa camada e customizar da forma como vocês quiserem, de forma bastante simples. Eu peço até que as pessoas que têm, assim, tem uma galera que mexe com Python, tem uma galera que desenvolve para QGIS, se quiser usar essas expressões para poder criar alguma coisa mais simples, né, disso daqui, fique à vontade. Os arquivos vão ficar disponíveis aqui na descrição, certo? Então, partindo do pressuposto que eu tenho uma camada poligonal que tem essa variável numérica que eu posso utilizar como que vai ser o classificador, né, é o campo numérico, nesse caso aqui a altura, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em propriedades, aqui em simbologia, aqui embaixo tem style, eu vou fazer o carregamento desse estilo, load style. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês fazerem o download. Então vocês vão aqui em arquivo, vocês vão procurar esse arquivo que eu estou chamando de 3D View altura V2. Enfim, vários testes que eu tentei fazer aqui. Ele vai carregar e você vai carregar esse estilo. Esse estilo ele já carrega dessa forma aqui. Ah, Nacelle não funcionou. Pode ser que ele não funcione, galera, de início, porque vocês vão ter que modificar algumas coisas aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas de antemão eu vou aplicar para vocês verem o resultado. Aquela camada que era flat já está aqui em 2.5D. Como eu disse, Nacelle não funcionou na minha camada. Então, as primeiras configurações, eu vou explicar como é que isso aqui funciona e você vai adaptando, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer para isso aqui funcionar é, você tem um campo, né? Aqui no Information, você tem os campos da sua tabela. O meu campo é altura.
tem até CL maiúsculo, eu odeio trabalhar com isso aqui, eu só gosto de trabalhar com minúsculo, mas enfim. É um campo chamado altura, é um campo de números reais, ou seja, eu vou ter a precisão maior, 3 ponto alguma coisa, 4,5 metro e assim por diante. E esse campo aqui é o que vai definir tudo nessa camada. Então, se o teu campo é, sei lá, qualquer outro nome, você vai ter que modificar nas expressões como que isso aqui vai aparecer, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Primeiro aqui em simbologia, eu já estou vendo que tem uma regra, que eu digo que a altura não é nula, né? Então, essa regra aqui eu posso até eliminar. Eu posso pedir para ele, eu posso apagar desse arquivo, mas por enquanto vocês só vão alterar aqui pelo campo específico. Se o campo for, sei lá, valor, vocês vêm aqui e muda para valor, tá bom? Ou então vem aqui na regrinha, vê os campos que você tem, seta essa parte aqui e modifica por altura. Mas, como eu estou dizendo, isso aqui foi na época do teste, eu acho que no arquivo que eu vou disponibilizar, isso aqui vai estar em branco, que aí facilita já a nossa vida, porque, na verdade, isso aqui não faz mais sentido. Depois que eu finalizei as expressões, eu não preciso mais desse filtro aqui. Eu estava usando esse filtro em testes. Eu precisava filtrar isso daqui, tá? Então eu posso aplicar aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu acho que fica até mais rápido agora, porque não tem um filtro. Ele não precisa verificar se essa feição está dentro desse filtro aqui, tá bom? Então vamos aqui. No meu caso, eu criei uma classificação que parte de um valor específico em metros, no caso aqui 20, 40, 60, 80 e 100, e essa diferença aqui ela é regular, ou seja, eu estou sempre pulando 20 metros, então estou chamando essa diferença de patamar. Né? Você vai ter que, nesse caso aqui, para essa simbologia específica, você precisa definir um patamar regular, ou seja, sempre tem que ser saltando 20 metros, 10 metros, 15 metros, e assim sucessivamente. Mas você vai entender, quando eu explicar a fórmula, você vai ver que você consegue modificar isso aqui para o jeito que você quiser. Então, eu estou dizendo aqui para de 20 metros, ele vai ter dois geradores de geometria. O primeiro é o que gera a altura do prédio, certo? A única coisa que eu vou mudar aqui, a única, e você só mexe nisso, a não ser que você queira estudar como essa função funciona, é modificar esse valor aqui para o mesmo valor do label. Então, se aqui é a camada de 20 metros, a altura da camada vai ser 20. Se eu modificar isso daqui, eu vou até mostrar, mas eu vou mostrar por aqui porque eu consigo, eu vou clicar nessa vassourinha aqui, ele vai abrir essa caixinha aqui na lateral e eu posso mostrar para vocês em tempo real como é que funciona. Eu vou apagar os outros aqui, está aqui as partes de 20 metros, vou clicar aqui duas vezes e se eu aumentar aqui para 60, essa camada já vai ter a sua altura modificada para 60. Se eu modificar para 10, ele já vai para 10 metros, certo? E aí, quando eu acionar, por exemplo, a de 40, vocês vão ver que vai ter um espaço entre os dois vãos do prédio, porque um é 10, o outro está 40 e o patamar que eu vou mostrar para vocês onde é que eu configurei o patamar é 20. Então, isso não bate. Então, eu vou colocar aqui no gerador de geometria de novo a altura da camada e você vai ver que agora eles se conectam aqui, certo? As duas partes. Marcelo, onde é que está esse patamar que você está chamando aqui ó, de patamar? Porque ele vai pegar aqui nas regras, vai verificar a altura da camada, que é 20, se a altura da... ele vai pegando essa regra e vai vendo esse patamar, que é essa diferença. Bom, o patamar, aqui eu precisei criar uma variável chamada altura da camada. E a outra variável que eu coloquei está nas propriedades do arquivo. Se você for aqui em variáveis, você vai ver lá embaixo, tem aqui, ó, patamar. Eu posso modificar isso daqui. Por exemplo, na célula eu quero classificar isso aqui de 10 em 10 metros. Você modifica para 10. Se eu botar 10 aqui, você vai ver que todo o meu desenho vai ficar diferentão. Porque agora as coisas não estão funcionando direito, porque eu modifiquei o patamar. Então, alguns filtros dizem assim, ó, agora não faz sentido. Eu tenho um valor X de altura, menos esse patamar, e ele não entra na regra.
certo? Então, vocês sempre têm que casar essa diferença daqui com aquele patamar lá. Se alguém conseguir simplificar isso aqui, por favor, responde aqui no vídeo e disponibiliza esse arquivo, porque eu estou achando bem interessante isso daqui e eu quero ir melhorando isso aqui constantemente. Então vamos voltar isso aqui para o 20 e vamos aplicar novamente. Então, estamos aqui de volta. Deixa eu mostrar aqui, vou diminuir o patamar para 10 de novo, e vocês vão ver que eles vão ficar separados, os pedaços do prédio, olha só. Então eu tenho aqui cada um deles, os espaços aqui, porque está faltando agora 10 metros entre eles, né? Então, porque eu modifiquei o patamar era 20, agora é 10. Então vou modificar de novo aqui para 20. Então vocês precisam casar. Esse patamar é uma variável fixa para a camada. E aqui dentro de cada uma deles, no primeiro gerador de geometria, vocês vão ter uma variável para cada layer. Então eu tenho aqui 20 no de 20, 40 para o de 40, 60 para o de 60. Eu estou tentando, veja aí, galera, quem é mais esperto aí, tem uma galera bem inteligente que está mexendo aí com QGIS, eu estou tentando ver se eu consigo puxar esse valor do label para cá, porque aí você só modificaria aqui e já facilitava mais ainda a vida da gente. Tem uma função aqui chamada value, mas eu não consegui ainda trazer. Se alguém conseguir, também informa aqui embaixo. Então você vai criando. Marcelo, eu quero criar outros patamares, eu quero modificar isso aqui. É só sair modificando aqui nessas funções. Só que tem um outro gerador de geometria que é exatamente o teto, né? Ele vai ter que tampar aqui em cima. Tu vai ver ele aqui, ó. Esse aqui é o de 100 metros, é o patamar, os prédios mais altos de Fortaleza, né? Então, se eu modificar aqui, por exemplo, se eu eliminar isso aqui, você vai ver que ele está aberto, ó. Ele faz a lateral, a paredezinha da lateral, mas ele não fecha o teto, né? Então, quando eu coloco a expressão aqui, ele fecha o teto e o polígono fica bem bonitinho aqui, né? Então, é isso. Eu acho. Se alguém tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Tira dúvida e tudo mais. Esqueci. Tô aqui querendo finalizar o vídeo logo. Tem que modificar o valor da camada aqui no primeiro gerador de geometria e aqui no segundo também, certo? Então, se a lei é de 100, eu tenho que modificar aqui para 100 e aqui para 100. Isso é chato? É chato pra caramba, ainda mais se você quiser fazer andar por andar, porque aí fica bem complexo isso daqui. Tem como simplificar? Deve ter, com certeza tem. Eu não consegui ainda e não estou assim com muito tempo para poder trabalhar nesse arquivo aqui para ficar mexendo, brincando. Infelizmente eu tá bem corrido no trabalho agora, mas tão logo tiver um tempinho, vou dar uma olhada nisso aqui porque eu achei bem interessante, achei que ficou bem legal, dá para fazer umas visualizações bem bacanas. Então, galera, quem tiver dúvida pode entrar em contato aí pelo YouTube, pelo grupo do QGIS Brasil, pelo Twitter, pelo qualquer rede social, para ver como é que a gente consegue melhorar isso daqui. Mas eu já achei que ficou bem interessante, né? Nunca tinha visto ninguém fazer isso daqui. Realmente foi uma dúvida que surgiu na comunidade, né? O André Alves fez a pergunta e, tipo assim, cara, é um desafio bacana, vamos tentar fazer. E é assim que a gente vai aprendendo as coisas, né? Então fica aí essa dica. Espero que ajude muitos de vocês que estão vendo esse vídeo. Tchau!